Vamos falar nesse vídeo da difusão. É um tipo de transporte pela membrana, um tipo de transporte passivo, que não há gasto de energia. E não há gasto de energia porque é um transporte de solutos e não de solventes, que tem como principal objetivo igualar concentrações. Se eu estou falando de igualar concentrações, eu estou fazendo uma comparação. Concentração de dentro da célula, concentração de fora da célula. E para isso, vamos lembrar de alguns termos. Falamos que o meio é hipotônico, aquele que tem a menor concentração. Isotônico é o meio que tem uma concentração igual. E meio hipertônico é aquele de maior concentração desses solutos. A difusão simples é o tipo de difusão que vai igualar concentrações, ou seja, que vai permitir a passagem de soluto pela membrana sem grandes dificuldades. Estamos falando de moléculas pequenas e apolares. Olha um exemplo de difusão aqui para vocês. Um aquário com uma gotinha de corante. Olha aqui nesse desenhinho aqui, ó, o corante todinho concentrado num ponto nessa água aqui. Ele vai ficar concentrado nesse ponto? Não, ele vai se misturar, ele vai se difundir por toda essa água, até que depois de um tempo há uma distribuição uniforme desse corante. Isso que é igualar concentrações, isso que é a difusão que vai acontecer aí, como já mostramos, geralmente com moléculas que têm uma alta permeabilidade, que consegue passar facilmente aqui pela bicamada de fosfolipídio, como os gases respiratórios nos alvéolos pulmonares, por exemplo. Nesse desenho aqui, ó, um meio hipertônico, ou seja, de maior concentração, vai permitir a passagem livre desse soluto para o meio hipotônico, com esse objetivo que já comentamos de igualar, a favor do gradiente de concentração. Há também a difusão facilitada. A difusão facilitada, como o próprio nome diz, ela tem que acontecer através dessas proteínas que formam canais, dessas proteínas carreadoras. Então, ela é facilitada por essas proteínas. Por quê? Quando falamos desse tipo de difusão, estamos falando de moléculas polares ou um pouco maiores, que têm uma baixa permeabilidade através dessa camada de fosfolipídio aí. Então, falando na difusão facilitada, estamos falando da glicose, por exemplo, ou dos sais minerais, que vão passar por esses canais do meio hipertônico, ou seja, onde há uma maior concentração desse soluto, a favor do gradiente de concentração, para igualar toda essa concentração. E é exatamente isso que nós fazemos no dessalgamento do bacalhau. A gente coloca esse bacalhau salgado dentro de um meio hipotônico, dentro de um recipiente de água. Quando a gente coloca esse bacalhau no recipiente de água, a gente vê o movimento do sal. O sal que está nas células do bacalhau, aqui dentro é o meio hipertônico, porque é aqui que tem mais sal, então esse sal vai se movimentar para o meio hipotônico, para a água. Então, do meio de maior concentração para o meio de menor concentração. Quando acontece quando já está igualada essa quantidade de sal, é o momento que a gente tem que trocar a água para que continue a acontecer esse processo de dessalga do bacalhau. Então, o movimento de entrada e saída de solutos a favor de um gradiente de concentração é a difusão, é o transporte passivo, para manter sempre o equilíbrio, sempre a homeostase. Nos vemos numa próxima. Tchau, tchau!